Alô pessoal, aquele abraço, estamos chegando para falarmos de Copa do Brasil. Neste momento aqui no Plantão do Paulinho, aconteceu nesta terça-feira, na sede da CBF lá no Rio, o sorteio da primeira fase, a fase 1 da competição, que vai contar com 5 times gaúchos. Tem o Caxias, tem o Esportivo de Bento, tem o Juventude, tem o Santa Cruz e também o Ipiranga de Erechim. A dupla Grenal só vai entrar a partir da terceira fase da competição. Roda a vinheta. Copa do Brasil 2021 que já começa na semana que vem com bola rolando. Primeira fase com 80 equipes. Das 80 vão ficar 40 para a segunda fase. Aí 20 equipes classificadas para a terceira fase da competição que vão se juntar estas 20 às 12 equipes, aos 12 clubes já previamente classificados. São eles: Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e também o Santos. Estas 8 equipes vão disputar a Copa Libertadores da América, mais o Atlético Paranaense, que terminou o brasileiro na 9ª colocação. E ainda, Chapecoense, campeã da Série B da temporada passada de 2020. O Brasiliense, campeão da Copa Verde, e o Ceará, campeão da Copa do Nordeste. Vamos então à gauchada. Tem Juventude, tem Caxias, tem Esportivo, tem Santa Cruz, tem também Ipiranga de Erechim. Começamos pelo Juventude, que vai jogar na primeira fase da competição, pelo ranking. O melhor ranqueado joga fora de casa e pelo empate. Então o Juventude vai jogar com o Muricy em Alagoas pelo empate. Quando a bola rolar lá em Alagoas para Muricy e Juventude, pelo ranking, o Juventude estará garantindo vaga para a segunda fase da competição. Então, o Juventude joga por vitória ou então por empate. Passando pelo Muricy, vai enfrentar na segunda fase da competição ou Vila Nova de Goiás ou então o Atlético Alagoinhas, lá da Bahia. Um desses dois, ou Vila Nova ou então o Atlético de Alagoinhas. É jogo único também e fora de casa. Então, o Juventude vai jogar essas duas fases iniciais fora de casa contra o Muricy, em Alagoas, jogando pelo empate, e depois ou contra o Vila Nova em Goiânia, ou então contra o Atlético Alagoinhas, lá na Bahia, fora de casa, portanto, duelo único. Lembrando que na segunda fase, se o jogo terminar empatado, a decisão vai então para as penalidades máximas. Esta é a história do Juventude. Ipiranga de Erechim. O Ipiranga é o seguinte, joga fora de casa pelo ranking, joga fora de casa contra o Peñarol do Amazonas. Pelo ranking, o Ipiranga joga pelo empate. Então, quando a bola rolar do Amazonas para Peñarol e Ipiranga, o empate vai estar dando ao Ipiranga a vaga pelo ranking da CBF. Passando pelo Peñarol, aí o Ipiranga vai enfrentar na segunda fase da competição ou o Fortaleza do Ceará ou o Caxias. E o jogo vai ser fora de casa. Se for contra o Fortaleza, na capital cearense; se for contra o Caxias, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Lembrando o seguinte, destas 4 equipes aqui, apenas uma vai estar classificada para aquela fase onde vão entrar ali os times da Libertadores, Grêmio, Inter, Flamengo e o resto, né? E outros times também, tá? Toda aquela galera da Libertadores só vai entrar, portanto, na terceira fase da competição. Então, Ipiranga, Peñarol do Amazonas, Fortaleza e Caxias, desses 4, apenas um vai chegar nessa fase onde vão entrar diretamente Grêmio Internacional. Mesma coisa aqui, Juventude, Muricy de Alagoas, Vila Nova de Goiás e Atlético de Alagoinhas na Bahia. Apenas um desses 4 vai estar na terceira fase da competição. Vamos para o Caxias. Caxias, que joga em casa pelo ranking, vai enfrentar o Fortaleza do Ceará. Fortaleza, melhor ranqueado, joga pelo empate no Estádio Centenário. Portanto, Caxias, para passar de fase, tem que vencer em casa a equipe do Fortaleza. Aí, passando pelo Fortaleza, vai enfrentar na segunda fase da competição, ainda com o Mando de Campo, jogando em Caxias do Sul, portanto, ou o Ipiranga de Erechim, ou então o Peñarol do Amazonas. É a sequência do Caxias aí, nestas 2 fases iniciais da Copa do Brasil. Portanto, Caxias jogando em casa contra o Fortaleza, passando de fase, vai enfrentar ou o Ipiranga ou o Peñarol, também jogando no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Desses 4 aqui, confirmando, apenas um vai para a terceira fase. Caxias, Ipiranga, Fortaleza e Peñarol do Amazonas, apenas um vai estar na terceira fase, onde vão entrar Grêmio, Inter e os demais clubes da Libertadores da América. O Esportivo de Bento vai jogar em casa, pelo ranking, vai jogar em casa contra o Remo do Pará. Pelo ranking, o Remo joga pelo empate. Então o Esportivo, para passar de fase, tem que vencer em casa, mantendo os vinhedos, o Remo do Pará. Se o Esportivo vencer a partida, vai ultrapassar o Remo, vai chegar na segunda fase da competição, para jogar contra o CSA de Alagoas ou então o Guarani de Sobral, lá do Ceará. O jogo é único, fora de casa. Aí, contra o Remo é obrigado a vencer, porque o empate favorece o Remo joga pelo empate. E passando pelo Remo, nesse segundo jogo aqui contra a CSA ou o Guarani de Sobral, se der empate nessa partida, decisão nas penalidades máximas. Finalmente, o Futebol Clube Santa Cruz, campeão da Copinha do ano passado, está na Copa do Brasil, vai jogar pelo ranking em casa
nos Plátanos contra o Joinville de Santa Catarina. Pelo ranking, o Joinville joga pelo empate. Então o Santa Cruz, para passar de fase, tem que obrigatoriamente vencer por qualquer placar, no tempo normal aí, o Joinville. Bom, passando pelo Joinville, aí o Santa Cruz vai enfrentar na segunda fase da competição o vencedor do duelo que reúne Atlético Goianiense e Galvez, lá do Acre, com o jogo em casa. Então se o Santa Cruz passar pelo Joinville, vai jogar em casa a segunda rodada, a segunda fase, contra Atlético Goianiense ou então Galvez do Acre. Lembrando, na primeira fase, o Santa Cruz é obrigado a vencer, porque o empate serve ao Remo, e se vencer na primeira fase, aí tem o segundo jogo, né? Segunda fase que, portanto, também em casa nos Plátanos, e aí se der empate na segunda fase, a decisão vai para as penalidades máximas. Alguns grandes do futebol do Brasil já vão começar a competição, já na primeira fase aí, da Copa do Brasil. Corinthians, Cruzeiro, Vasco da Gama, Botafogo, todos entrando já na primeira fase. Vamos então trocar a tela aqui para mostrar quem esses 4 times, esses 4 grandes times do futebol do Brasil, vão enfrentar na primeira fase da Copa do Brasil, trocando a tela. Começamos pelo Botafogo, que joga na primeira fase contra o Motoclube no Maranhão. Pelo ranking, o Botafogo joga pelo empate contra o Motoclube. Passando pelo Motoclube, vai enfrentar na segunda fase da competição ou o ABC de Natal ou o Rio Branco do Espírito Santo. Vai jogar em Natal ou então em Vitória no Espírito Santo, porque vai jogar fora de casa o Botafogo, jogo único da segunda fase contra ABC ou Rio Branco. Sempre é bom lembrar, primeira fase o Botafogo joga pelo empate, segunda fase de empate, decisão por pênaltis. O Corinthians joga fora de casa pelo ranking contra o Salgueiro lá em Pernambuco. Joga pelo empate o Coringão, o Salgueiro tem que vencer a partida. O Corinthians passando pelo Salgueiro vai enfrentar na segunda fase da competição em São Paulo, jogo único, o Brusque catarinense ou então o Retrô de Pernambuco. Um dos dois aqui. Lembrando que na segunda fase se der empate, decisão por pênaltis. O Cruzeiro que vai disputar a Série B do Brasileiro, assim como o Botafogo. Vai jogar pelo ranking fora de casa contra o São Raimundo, lá em Roraima. O Cruzeiro joga pelo empate. Passando pelo São Raimundo, vai enfrentar na segunda fase da competição ou o América de Natal ou o Real Brasília do Distrito Federal. Lembrando que o Cruzeiro vai jogar a segunda fase também fora de casa, pelo sorteio. Então, passando pelo São Raimundo, vai enfrentar em jogo único o América em Natal ou então o Real Brasília na capital federal. Lembrando que na segunda rodada, sempre é bom lembrar, decisão por pênaltis em caso de empate na primeira fase. O Cruzeiro joga pelo empate contra o São Raimundo para passar de fase. Finalmente o Vasco da Gama, que também caiu para a Série B do Brasileiro, vai pegar a Caldense de Minas em Poços de Caldas na primeira fase da competição, joga o Vasco pelo empate fora de casa. Passando pela Caldense, vai enfrentar na segunda etapa da competição ou o Tombense de Minas ou então o Nova Mutum do Mato Grosso. É um prazer o Nova Mutum, aqui eu não conhecia o Nova Mutum. Então, ou Tombense ou Nova Mutum lá do Mato Grosso, se o Vasco passar pela Caldense. Lembrando, no segundo jogo aqui, contra Tombense ou Nova Mutum, se der empate fora de casa, ou em Minas ou no Mato Grosso, o Vasco decide a vaga nas penalidades máximas. Tá certo então, pessoal? Então, sorte ao Caxias, ao Esportivo de Bento, ao Juventude, ao Santa Cruz e também ao Ipiranga de Erechim nesta reta inicial de Copa do Brasil. Semana que vem, a bola já vai rolar pela Copa do Brasil nessa primeira fase. Grêmio e Inter vão entrar a partir da terceira fase da competição, dia 2, exatamente, dia 2 de junho é a data marcada para que as equipes da Libertadores da América comecem a Copa do Brasil. Portanto, 2 de junho, que é uma quarta-feira, Grêmio e Inter estreando na Copa do Brasil 2021. Tá bom, pessoal? É isso aí, hein? Não esqueçam de ativar as notificações, tocar o sininho para receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. Claro, dá um joinha, dá um like para o Paulinho, para o Plantão do Paulinho, para você poder fazer com que o canal cresça, né? Para você possa impulsionar o canal cada vez mais aqui do Plantão do Paulinho. E claro, te inscreve no meu canal, tá bom, pessoal? Forte abraço, obrigado e até mais.